Shalom a todos, nós estamos ao vivo com a Parashá Vayakhel e reuniu. Gente, essa Parashá desse ano é Parashá dupla. Anos regulares, quando cai a Parashá Vayakhel, ela cai junto com a Pekudei. Anos irregulares é aquele que tem um mês a mais, a Parashá ela é lida sozinha, tá? Então, quando é em dupla, quando essa Parashá é lida em dupla, o nome dela é Mehubarot, tá? Quando você ouvir a palavrinha Mehubarot, tá falando sobre isso, sobre como que é o sentido de leitura. Essa Parashá, assim que eu terminar a Parashá Vayakhel, já vou fazer a Pekudei juntas, tá? Para não ficar separada elas, porque esse ano ela é lida junto. Foi o Mazal que regiu a semana passada. Essa semana já, além dela ser Mehubarot, é a Parashá Hazak. O que é Parashá Hazak? Hazak é a última Parashá de um livro. Toda vez que a gente termina o livro de Shemot terminou agora, e agora vamos para o livro de Êxodo. Shemot é Êxodo, tá? A gente vai para o livro de Vaikra, que vocês conhecem, muitos conhecem como Levítico, tá bom? Essa Parashá ela se encontra no capítulo 35, versículo 1 ao 38, 21. Ela é curtinha, né? Ela se estende porque ela é junta com a outra, tá bom? Vamos lá, gente. Vayakhel e reuniu. E reuniu Moshe toda a comunidade do povo de Israel e disse-lhe: essas são as palavras que ordenou Adonai para fazermos. Eu não vou ler tudo direto do hebraico, porque eu leio muito devagar em hebraico, aí a gente vai demorar muito, tá? Mas algumas palavras eu já vou falando pra gente já ir assimilando. Vayakhel Moshe etkol Adash Benei Israel, Vayomer Alehem, ele Hadevarim, Asher Tzivá Adonai Lassou Otam. Em hebraico, tá, gente? Agora eu vou falar em português. E reuniu Moshe toda a comunidade dos filhos de Israel e disse para ele: essas são as palavras que ordena Adonai para fazerem elas. Às vezes não vai ter muito nexo as coisas que a gente vai falar, porque quando a gente traz uma tradução de outro idioma, não fica muito coerente. Às vezes as coisas perdem um pouquinho a coerência, tá? Mas não tem sentido a gente ficar sempre, a gente sabendo que a tradução que a gente tem não são das melhores, a gente ficar sempre lendo em traduções. Então, a gente trazendo direto do hebraico para com essa questão de enganação, né? Lo tevaru, este berrol, meshovoteihem, beion hashabat. Não acendam fogo em todas as vossas habitações no dia de Shabat. Esse é um outro mandamento que o Eterno dá. Nós estamos vindo de uma série de mandamentos que o Eterno nos ordenou, e esse é um mandamento muito guardado à risca por todo o povo que tem Techuvá, por todo o povo judeu, por todo o povo de Israel e por alguns judeus messiânicos também. Não sei se todos cumprem isso, eu acredito que não. Em Israel, eu vi muita casa de muitos judeus conservadores, reformistas, que eles acendem fogo no Shabat, assim. Eu fiquei assim, abismada, mas tudo bem. Mas é um mandamento à risca, é como guardar o sábado, entendeu? Se você acende fogo, você não guarda o sábado, tá? Ah, mas é porque naquela época tinha que ficar batendo pedrinha para poder pegar a lenha, para poder acender o fogo. Gente, eu vou falar a mesma coisa que eu falei na última Parashá, que foi... Qual foi o Kitsá? Volte lá, tá no YouTube, tá aqui no Instagram também. Gente, no versículo 4 de Bereshit, de Gênesis, os homens já fabricavam instrumento de cordas. Agora imagine que nós estamos falando mais ou menos no ano 2300, tá?
Antes da Era Comum. Então você acha que mesmo que precisava bater pedrinha, que estava no povo pré-histórico ainda? Não era, tá, gente? O povo tinha perfume, o povo tinha cremes, o povo pintava o cabelo, tá? É só para vocês terem uma noção que... E o povo saiu muito rico, existia isqueiros no Egito. Então não é questão de trabalho. Alguns dizem que é pela questão de... muito bom. Muitos dizem que é questão de... quando fala não acender fogo, também quer dizer sobre não fazer Lashon Hará. Então quer dizer que no sábado você não pode fazer Lashon Hará. Mas na sexta você pode, na quinta você pode, na segunda você pode. Não é, tá falando mesmo de fogo. Se o Eterno falou... Eu por mim, não é nem questão de Olam Rabá, eu não sei como é que vai ser o Olam Rabá. O Olam Rabá é um mundo vindouro. Então eu faço porque o meu pai mandou eu não fazer. Entendeu? Eu não acendo. Se por acaso eu tô precisando de alguma coisa, vou precisar de um fogo porque eu preciso tomar um chá, alguma coisa que é situação de vida, eu deixaria uma vela acesa. Entendeu? Antes. Porque quando tem uma festa que é seguida de Shabat, a gente já deixa uma vela acesa para transferir aquele Shabat, aquela vela. Entendeu? Então, o Eterno fala para não acender. Não fala nada de não permanecer. Muito bom. Êxodo 35, 3. Poucos dias eu dei um shiur que eu falei que dava Êxodo 3, 35. Então eu inverti, tá? Vaiomer Moshe et ko adabar adat benei Israel lemor zeh hadavar asher tzivá Adonai lemor. E disse Moshe para toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que Adonai manda dizer. Erru Mei terren terumá ladonai kol nediv libo yevierra et terumá Adonai zahav laresef uneroshet. Levantai dentre vós contribuição voluntária a Adonai. Todo voluntário no seu coração trará contribuição voluntária a Adonai, de ouro, prata e bronze. É bem parecido com a Parashat Terumá, né? A Parashat Terumá começa dessa mesma forma. Traga uma oferta a Adonai, mas ele fala exatamente o que ele precisaria. O terrelete, Bergamã, Betolat, Shanim, Vecheche, Veuzim, tecido azul, púrpura, escarlate, linho fino, pelos de cabra. Pelos de cabra. Peles vermelhas de carneiro, couro fino e madeira de acácia. Veshemes, lamaor, uvessamim, lechem, ha, veliktoret, hassamim. Tá falando aqui, gente, sobre o óleo da unção, tá? Sobre o óleo que iria ser usado para untar Arão, tá? Para ungir Arão e para untar todos os utensílios do tabernáculo. Não tinha misbeia. Você quer parar de fazer bagunça? Todos os utensílios do misbeia, que era o altar do incenso, a caixa que vocês conhecem como Arca da Aliança, como a menorá, era ungido, e os sacerdotes também. Logo depois, algum tempo depois, até então não tinha rei, tá? Logo depois os reis também passaram a ser ungidos, mas não era ungido com esse óleo. Esse óleo era só para as coisas sagradas. Eles eram ungidos com azeite, tá? O azeite puro também, mas não com essa mistura, até mesmo porque o Eterno, ele proíbe totalmente essa mistura ser usada em qualquer homem que não fosse sacerdote, que não fosse descendente de Aharão. Vai avnei, churram, vai avnei, miluim, leifod,
leharoshim. Pegue pedras de ônix, pedra de encaixe para o colete e para o peitoral. Vou ver se eu encontro aqui o vídeo que tá o encaixe, essa pedrinha de encaixe, para mostrar para vocês. Sempre que eu tiver a oportunidade, eu vou mostrar. Ó, eu acho que é isso aqui, hein? Já foi em cima. Deixa eu ver se é isso aqui. Não. A missão de vocês hoje é botar o Clean Show. Rapaz. Não é isso aqui. Não. Tá por aqui. Aqui. Deixa eu ver. Vou virar aqui para mostrar para vocês, tá? Ó. Essa era... Peraí, deixa eu ver se... Acho que tá suja a lente, né? Essa aqui era a roupa que era pro ofício normal. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Era isso aqui, tá vendo? Era essa parte aqui. Tá? Voltamos. Verrol, Levi, Bahrein, Yevou, Veiasu, Et ou Asher Tisvá Adonai. E todo com sabedoria no coração, dentre vós, venham e faça tudo o que ordena Adonai. Et Hamishkan, et Harolô, Vaet, Mishsehu, et Kerash, Vet, Kerashav, et Berikav, Berihav, et Amudav, Vaet Adanav. Aos tabernáculos e a sua tenda e a sua cobertura, e os seus prendedores, as tábuas, as barras transversais, as colunas, os encaixes, a caixa e as suas varas, e as coberturas e a cortina divisória. Essa caixa é a Arca da Aliança, como vocês conhecem, tá? O nome dela é caixa normal. Seis dias farão o trabalho, e no sétimo dia será para vocês um Shabat sagrado, de descanso absoluto para Adonai. Todo aquele que realizar trabalho morrerá. Não acenda em todas as vossas ações no dia de Shabat. Se você não pode acender na sua casa, para que você vai acender fora? Dentro de casa é o mandamento, digamos assim, mor. Então lá fora é que você não vai acender mesmo. Shabat. A palavra Shabat, ela quer dizer sentar, repousar. O 7 quer dizer plenitude, repleto, satisfeito. Shavua quer dizer semana, ou Shevua quer dizer compromisso. Aqui a gente tem uma tabelinha. Olha aqui, isso aqui é a palavra Shavat. É o Shin, o Bet e o Tav. Tá vendo?
O Shin vale 300, o Bet vale 2 e o Tav vale 400. O valor dessa palavra, o valor é 702. Você simplificando o 702, dá o número 9, certo? A mesma contagem dá a palavra Bareket. Bareket quer dizer diamante, tá? 702, que dá a palavra 9 também. Adam. O Aleph, essa é a letra Aleph, esse é o Dalet, esse é o Mem. O Aleph vale 1, o Dalet vale 4 e o Mem vale 40, que dá 45. Ficou ruim. Simplificando dá 9, tá? O homem foi criado no 6º dia, no 7º dia ele teve o mandamento de descansar. É a aliança entre Deus e o homem. A palavra Hesed quer dizer bondade, tá? Isso aqui é o Het, tá? O Het vale 8, o Samek vale 60 e o Dalet vale 4, dando 72, que no simplificando dá 9 também. A bondade de Deus em nos dar o Shabat, tá? Essa palavra que está aqui, que vocês estão vendo aqui, é a palavra Amém. Quando você falar Amém, o Amém não pode ser Amém com N no final, com N de navio, com M de Maria, Amém. Amém quer dizer Amém, tá? A palavra correta é Aleph, o Mem e o Nun Sofit, Nun de navio, tá? É o acróstico da palavra Deus, Adonai, né? Rei, Meler e fiel. El, rei e fiel, Neiman. E aqui a palavra Torá. Todas elas dá 702, que dá 9. A mesma palavra. Aqui é os valores das palavras, né? Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Rei, Vav, Zain. Certo? Pode printar aí depois e estudar um pouquinho, se vocês quiserem. Quando eles estavam fazendo o templo, o Eterno pediu, né, as ofertas. Olha, eu preciso que traga Kesef, que é prata, ouro, preciso de Nerosher, de bronze, eu preciso de pele de animais, de tecido azul, púrpura, carmesim. Então, eles iriam trazendo tudo o que ia ser usado no tabernáculo. Só que chegou um momento e o Eterno, ele deu a Betzalel, tá? Betzalel, a gente já viu na paraxá passada que o nome dele quer dizer a sombra do Eterno. Ele está à sombra do Eterno. O Eterno, ele deu Urua Rakodesh, o espírito de santidade a ele, para que ele tivesse sabedoria para fazer tudo que ele precisava fazer. Mas quando chegou em um ponto, falou bem assim, não, aqui já tem coisa demais. Tem muita coisa aqui, não precisa trazer mais. E ele falou bem assim, não precisa trazer mais oferta. Se fosse outra, ia pedir para trazer, E já eles não, já temos o suficiente, o que o Eterno pediu. A seriedade de você trabalhar com as coisas do Eterno. Não somente com a coisa do Eterno, tudo que você trabalha, você tem que prestar conta. Versículo 5. Tomai entre você uma coleta para Adonai. Todo aquele que tiver o coração disposto fará uma oferta a Adonai. Ouro, prata e bronze.
Eu trouxe aqui, olha. São os itens da tabela periódica. Olha aqui. Ouro. Tá? Prata. E o bronze, que foi o que o Eterno pediu. Às vezes a pessoa fala bem assim, como que no deserto as pessoas tinham? O Eterno vai pedir ouro, prata e bronze. Como que as pessoas tinham esses objetos no deserto? Lembra de quando o povo saiu do deserto, os egípcios deram muitos presentes para ele, porque o povo não aguentava mais. Não aguentava mais. Era praga, era rã, era sangue, era escuridão. Então eles queriam que o povo fosse embora. Deu coisas assim, muitas coisas para eles. Eles saíram de lá milionários. Todos saíram com muito dinheiro. Azeite para iluminar a especiaria, para azeite do óleo da unção, para o incenso aromático, pedras de ônix, pedras de encaixe para o efode. Acabei de mostrar para vocês, quem não viu, volta lá no vídeo que eu mostro a pedra do efode, onde a gente fez a filmagem lá no Instituto do Templo, lá em Jerusalém, que vem voltar depois que eu terminar, né? Porque agora não tem como voltar, só depois que eu vou deixar salvo aqui esse vídeo e depois eu vou colocar no YouTube. Pedras de ônix, pedras de encaixe para o efode, colete ritual. Deixa eu ver se eu tenho a pedra de ônix aqui. O nome do colete ritual, ele foi feito com a pedra de ônix. Aqui, olha. Dessa pedrinha aqui, tá? Que venham então todos os artifícios entre vocês e façam tudo que Adonai ordenou. E saiu Moshe a toda a comunidade dos filhos de Israel da presença de Moshe. E trouxe todo o homem que seu coração incitou, e todo aquele que o mover ou impeliu a isso, de dar, de doar, a oferta separada a Adonai, para o trabalho da tenda de encontro, e para todo o seu serviço, para as roupas de santidade. A mesa, as varas, todos os utensílios dos pães de posição, a menorá para iluminar, eles doaram, né? Todos aqueles utensílios e foi feito tudo isso. O altar do incenso com as varas dele, o óleo da unção, o incenso aromático, a cortina, a entrada do tabernáculo, o altar da elevação, a grelha de bronze que está para ele, as varas dele e todos os utensílios dele e a bacia do suporte dela, as cortinas do pátio, a coluna dela e as colunas dele, e o cortinado do portão do pátio. Et idot hamishkan veet idot hakatse veet meteireihem, e as colunas do tabernáculo e as colunas do pátio e as cordas dela. Vaetsu kol adat bnei Israel milifnei Moshe, e saíram toda a comunidade dos filhos de Israel da presença de Moshe. Vaiavou kol ish asher nesao libo verhol asher nedvaru kiho oto reviu et terumat Adonai lileret ohel moed ulerhol avodato ulevigdei hakodesh. E foram todo o homem que levantou para ele o coração e todo o que inspira o moveu rua, o Espírito de Adonai, a ele, de trazerem a contribuição voluntária a Adonai para a obra da tenda do encontro e para todo o serviço dela e para as vestes sagradas. E foram os homens junto às mulheres e todo de coração inspirado trouxeram fivela, aro, argola, pingente, todo o utensílio de ouro, e todo o homem que movimenta a oferta movimentada, ouro a Adonai. E todo o homem que possuía ele, tecido azul púrpura, escarlate, linho fino, pelos de cabra, couro, carneiros, vermelho e o couro fino trouxeram.
Moshe disse aos filhos de Israel: Vejam, Adonai chamou no nome de Betsalel, filho de Uri, filho de Ur. Betsalel, filho de Uri, neto de Hur, da tribo de Erudá. Ele encheu com o espírito de Elohim. Espírito de Elohim quer dizer o quê? Elohim é quem? É santo. Espírito Santo, aquele que eles falam que veio só em Atos 2, mas que quem lê sabe que desde Gênesis 1 o Espírito de Deus já estava ali, encheu com o mover de Elohim na sabedoria, no entendimento, no conhecimento e de todo o trabalho. Ele era um mestre de projetos no ouro, na prata e no bronze, no corte de pedras preciosas, de encaixe de entalhes na madeira e todo o trabalho de obra fina. Para ensinar, dotou seu coração e o de Oholiabe, filho de Ahissamar, da tribo de Dan. Muitos dizem que a tribo de Dan, devido ao pecado dela, ele foi excluído, né? Mas e aí, na ressurreição dos mortos? Esse Oholiabe, que trabalhou na criação, você não vai... Caramba, meu, eu vou bater em você, cara. Gente, rapaz, espera um pouquinho. Eu vou pegar ele no colo, ver se ele sossega. Não vai ser. É o meu filho, gente, ó. Olha, tá derrubando a casa. Fala, oi, eu sou o feinho. O nome dele é Tove, gente. Tove. Come barata e a gente vai e beija. Olha só que doideira. Para ensinar, dotou seu coração de Oholiabe, filho de Ahissamar, da tribo de Dan. Então, na ressurreição dos mortos, onde vai estar Oholiabe, que ele chamou pelo nome? Chamar pelo nome, gente, é intimidade. Se você não conhece uma pessoa pelo nome dela, eu chamo por nome tal, é porque você não tem intimidade, tá? Encheu seus corações de sabedoria para fazer todo o trabalho de mestre e de artista, de bordador em tecido de lã azul celeste, púrpura, escarlate, carmesim e linho fino. Eles têm habilidade para realizar todo o trabalho e projeto. E farão Betsalel e Oholiabe e todo homem sábio de coração a quem concedeu Adonai a sabedoria e entendimento para saber fazer toda a obra da construção do santuário, tudo conforme ordenou Adonai. Gente, é claro, né? Moshe, ele estava cheio. Foi o homem mais cheio do Espírito de Santidade, que mais teve contato com o Eterno. É claro que ele tinha a elevação que ele tinha, porém, imagine como que ele ia gravar isso, tudo que ele viu, porque ele viu o tabernáculo, ele viu lá em cima, o menorá ele viu lá em cima. E o Eterno mandou ele fazer tudo conforme ele tinha mostrado para ele na montanha. Gente, é muita coisa, tá? Ele chamou Moshe por Betsalel, por Oholiabe, por todo homem sábio de coração, a quem concedeu Adonai sabedoria no seu coração, todo aquele em que seu coração impeliu para o trabalho, para fazê-lo. E tomaram de diante Moshe toda a oferta que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço de santidade, para fazê-lo. E eles continuavam trazendo ofertas voluntárias, manhã após manhã. Boque Raboque. 36, versículo 1, gente. Vaikra Moshe e Betsalel, Vel, Aholiav, Vetkol, Ish, Raham, Levi, Asher, Natan, Adonai, Hormá
libno, li, belibô, kol, asher, nesaô, libô, becarvá, el, ramelahá, laçou, otá. E chamou Moshe por Bezalel por Oliave, todo coração, homem sábio de coração, colocou Adonai habilidade no coração dele, todo que levantou o coração dele para aproximar sobre o trabalho, para fazer ele. E pegaram de diante de Moshe toda a contribuição voluntária que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do lugar sagrado, para fazerem elas, e eles trouxeram a ele mais ofertas de alvorecer a alvorecer, boker a boker, né? E foram todos os habilidosos a fazerem todo o trabalho do lugar sagrado. Homem a homem, do trabalho dele, eles faziam. Baioru, El Moshe Lemor, Marbim, Han, Lehavi, Midbei, Ravodá, Lan, Lakha, Asher, Tetzivá, Adonai, Laçou, Otan. E disseram a Moshe, dizendo: aumentaram o povo por trazer a cada dia o serviço para o trabalho que ordena Adonai, para fazerem a ele. Traduzindo aqui direto, sem traduzir direto do hebraico, se a gente traduz de uma tradução qualquer, vai falar bem assim, ó. O povo traz mais do que se necessita para o trabalho que ordenou Adonai para fazermos. Simples, né? Mas quando a gente traz de tradução original, fica mais difícil. E ordenou Moshe e atravessaram a voz no acampamento, dizendo: homem e mulher, não fazei mais obras de contribuição voluntária do santuário. E encerrou o povo de fazer. E a obra deles tornou-se suficiente para o trabalho para fazer ele e sobrar. E fizeram todo habilidoso de coração no fazerem o trabalho do tabernáculo. 10 cortinas de linho fino torcido, tecido azul, púrpura, escarlate, querubim feito por artesão fizeram eles. O comprimento de uma cortina era de 28 cúbitos. 28 cúbitos dá 14 metros. E a largura de 4 cúbitos dá 2 metros. Uma cortina medida única para todas as cortinas. E uniu as cortinas, as 5 cortinas uma a uma, e 5 cortinas uniu uma a uma. Versículo 36, 10. Fizeram-se laços de fios azuis na orla da cortina, de fora do primeiro conjunto, e o mesmo foi feito na orla da cortina de fora do segundo conjunto. Havia 50 laços em uma cortina e 50 laços na orla da cortina do segundo conjunto. Os laços contrapunham-se. Fizeram 50 prendedores de ouro e uniram as cortinas umas às outras com os prendedores para que o tabernáculo formasse uma só unidade. Fizeram cortinas de pelos de cabra para serem usados como uma tenda para cobrir o tabernáculo. 11 cortinas. Cada cortina media 13,71 metros no comprimento e 1,82 de largura. As 11 cortinas tinham o mesmo tamanho. Versículo 15 do capítulo 36 de Êxodo. Orer, Ha, Ieria, Ha, Hat, Sheloshim, Bamá, Verbá, Amot, Rohav, Ha-Heriá, Ha-Erhat, Midá, Ahat, Leastei, Esre, Eriote. Vai Raber et Ramesh, Ha-Heriot, Levad, Le-Avdá, Bet Shesh, Hariot, Levda, Levad, Levad. Beaz, Lulaot, Ramishim, Alcefat, Raieria, Haritsoná, Bamar, Barek, Barete. Acabei de falar essa palavra, tá?
Verhamishim, Lulaot, Asa, Al, Sefat, Hariria, Ha-Roveret, Ha-Shenit. Cada 5 cortinas foram unidas em um conjunto e as outras 6 em outro. Fizeram 50 laços na orla da cortina de fora do comprimento. Conjunto de 50 laços na cortina de fora do segundo conjunto. Foram feitos 50 prendedores de bronze para unir a tenda para que ela fosse uma só unidade. Fizeram a cobertura da tenda de peles curtida de carneiro, uma cobertura externa de couro fino. Fizeram tábuas verticais de madeira de acácia para o tabernáculo. Cada tábua media 4,57 metros de comprimento e 68 centímetros de largura. Asher, Amot, Orer, Ha-Karesh, Veamá, Verhatsi, Ramá, Rohav, Ha-Resh, Raikad. 10 cúbito o comprimento da prancha, e o cúbito e meio o comprimento da largura de uma prancha. Prancha é tábua, tá, gente? 2 encaixes para a prancha de enlaçar uma a uma. Assim fez para toda a prancha do tabernáculo. E fez prancha para o tabernáculo, 20 pranchas de frente para o sul à direita, e 40 encaixes de prata fez sobre 20 pranchas. 2 apoios debaixo de uma prancha para 2 encaixes, 2 apoios sobre a prancha para os encaixes dela. E para o lado do tabernáculo, segundo, para a direção norte, fez 20 pranchas. E 40 encaixes neles de prata, 2 encaixes sobre uma prancha e 2 encaixes sobre a outra prancha. O Lei Yaretei, Ramishkan, Yamá, Assá, Shishá, Erachim. E para o extremo posterior do tabernáculo, para o ocidente, fez 6 pranchas. O Shinei, Kerachim, Assá, Luhutsot, Ramishkan, Bayar Hataim, e 2 pranchas fez para os ângulos do tabernáculo na parte de trás. Eram gêmeos desde a fundação. Eram gêmeos iguais, né? Desde a fundação, juntos eram compressos da cabeça dele numa argola, assim fez para os 2 deles, para os 2 ângulos. Deixa eu ver aqui, 36, 29, como que tá a tradução? 29. Assim havia 8 tábuas com... Não. 2 desde o fundo até o alto, mas unida em uma única argola. 2, né? Quer dizer gêmeos. O mesmo foi feito com as 2, elas foram 2 cantos. Assim havia 8 tábuas com o seu encaixe de prata, 16 encaixes, 2 encaixes sobre cada tábua. Foram feitas barras transversais de madeira de acácia, 5 para as tábuas e 5 para o lado do tabernáculo. 5 barras transversais para as tábuas do outro lado do tabernáculo e 5 barras transversais para as tábuas da parte de trás do tabernáculo. E foi feita a barra transversal do meio, que se estendia uma extremidade da tábua à outra, por mais da metade do caminho. As tábuas foram revestidas de ouro e fizeram argolas de ouro, através das quais poderiam passar as barras transversais. E as barras transversais eram revestidas de ouro. Gente, esse shiur detalhado aqui, a gente só vê no canal Torá é o Caminho, porque outros com certeza vão pular esses pedaços, porque ao nosso ver é partes desnecessárias, mas cada vez que a gente vai conhecendo, a gente quer saber mais e mais detalhes de como era feito. Êxodo 36, 35. Confeccionou uma cortina de tecido azul, púrpura, escarlate e linho fino torcido. Foram trabalhados nela querubim por um artesão experiente. Essas cortinas é aquela cortina que tampava o Kodesh HaKodashim, que é o Santo do Santo, que é onde ficava a arca. Foram feitas para ela 4 colunas de madeira de acácia revestida de ouro e ganchos de ouro, e moldaram para ela 4 encaixes de prata. Para a entrada da tenda foi feita uma cortina de tecido azul púrpura, escarlate e linho fino torcido, em cores de obra de um tecelão.
Nós estamos no 37, versículo 37. Vaias, Messahar, Lefetá, Raorel, Terrelet, Vergamã, Vetolat, Shanim, Veshesh, Mazar, Maser, Rohem. Vet, Amudav, Ramishá, Vaet, Vai Verhem, Vetsipá, Ra, Sheihem, Verhashureihem, Zahav, Vead Nehem, Ramishá, Neroshe. Baixá, Betsalel, Et Aharon, Atsei, Chitim, Amataim, Vaxeti, Arco, Veamá, Varretsi, Rabo, Veamá, Varretsi, Comentou. 37:1. Vou mostrar aqui a imagem de como que era, tá? Mais ou menos o... Será que eu consigo mexer nele aqui? Ó. Aqui, gente, deixa eu ver se eu consigo. Devo conseguir, mas eu não sei como é que faz. Ó. Aqui, olha, onde dá pra ver que eu tô mexendo aqui com o sinalzinho, olha. Aqui era o misbeia, tá? Era onde era feito o sacrifício. Aqui, nessas pontas, eram os chifres, da onde depois que era feita a imolação, passava o sangue. Aqui era a bacia de lavar as mãos e os pés, tá? Para você entrar nessa parte aqui, que era a parte santa, essa parte aqui, tá? Era a parte santa, você não podia entrar sem fazer a lavagem das mãos e dos pés. Olha, aqui a gente vê, deixa eu ver, queria tentar desenhar, gente, como é que eu faço? Ó. Não consigo desenhar. Eu tô sabendo até demais, gente. Então, não posso reclamar, não. Ó, aqui é uma árvore de acácia. Aqui é uma árvore de acácia também. Aqui é uma árvore de acácia. Aqui fica perto de Eilat, no norte de Israel, tá? Fica no norte de Israel. Tímina era uma concubina de Elifas, o filho de Saul. Então era feito as pessoas só podiam entrar aqui nessa parte. Deixa eu ver se eu consigo demarcar. Não sei, gente, ó, eu não consigo demarcar. Ó, as pessoas só podiam entrar nessa parte aqui, porque elas pegavam o animal que ela queria e levava lá, eles sacrificavam aqui e ela pegava e saía por lá de fora. Aqui era o portão, esse portão ele tinha 9 metros, tá? Aí aqui dentro, aqui fora, onde eu tô mexendo aqui, ó, era onde os levitas ficavam, era onde o sacerdote fazia o sacrifício, o holocausto era aqui. Aqui os sacerdotes podiam entrar. E aqui dentro tinha uma cortina, né? Uma cortina de escarlate, com 2 desenhos de 2 querubins, e só podia entrar ali o sacerdote no dia de Yom Kippur. Nos outros dias ele não podia entrar ali, entendeu? Betsalel fez a arca de madeira de acácia com 2,5 cúbitos de comprimento, 1,5 cúbito de largura e 1,5 cúbito de altura. E revestiu com ouro puro pelo lado de dentro e pelo lado de fora, e colocou uma moldura de ouro em sua volta. Fez a cobertura da arca de ouro puro com 2,5 cúbitos de comprimento e 1,5 cúbito de largura. Fez 2 querubins de ouro, obra de forja, para as 2 extremidades da coberta. Forja é fogo, tá, gente?
Fez para as duas extremidades da cobertura da arca. Um querube para a extremidade e um querube para a outra extremidade. Os querubins foram feitos de uma só peça da cobertura. Vou mostrar aqui, mas eu acho que todo mundo já sabe, já viu essa imagem em qualquer local, né? Olha, essa aqui era a imagem da arca da aliança, entendeu? Ó, essa era a imagem da arca. E revestiu ela Vait Saperru, Zahav, Tahom, Mibait, Umihutz, Vaias, Lo, Zer, Zahav, Saviv. Vaitsok, Lo, Arba, Tabot, Zahav, Al, Arba, Pamotav, Ushitei, Tabaot, Salô, Vaikahal, Ushitei, Tabaot, Al, Tassalot, Hashenit. E fundiu para ela 4 argolas de ouro sobre os 4 pés dele, 2 argolas sobre uma lateral delas e 2 argolas sobre o outro lado. Então, as argolas, gente, vou mostrar aqui só mais um detalhe, tá? Ó. Olha aqui. Tá vendo que a argola aqui, ela tá aqui em cima? Aqui. E se a gente olha aqui embaixo, moldou para ela 4 argolas para seus 4 pés, 2 argolas de cada lado. Se a gente volta aqui, as argolas não tá no pé, tá em cima. Por que que essa argola tá em cima e não está no pé? Pode responder? Responde aí, gente. Lembra aí. Porque não se pode fazer nada, como é que fala? Uma réplica de uma Aron HaKodesh. Então, quando não é parecido, já não é réplica. Entendeu? Ó, eu vou mostrar aqui, lá no Instituto do Templo, como que era a réplica, tá? Vou entrar aqui, ó, peraí. Aqui, ó. 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 Se eu apagar o áudio. Ó. Deixa eu ver se eu consigo aumentar a imagem. Ó. Aqui também, aqui mudou totalmente a argola, porque a argola era para ficar aqui, né? Olha. Era bem diferente. Deu para ver certinho? Era isso que eu estava tentando fazer uns dias atrás e não consegui de jeito nenhum. Dentro dessa... Os querubins tinham asas estendidas para frente, para que suas asas cobrissem a arca. Suas faces estavam voltadas uma para a outra, na direção da cobertura da arca. Moldou para ela 4 argolas de ouro para os seus 4 pés, 2 argolas para cada lado. Fez varas de madeira de acácia e revestiu-as de ouro. Colocou as varas de transporte na arca, nas argolas das laterais da arca. E fez a mesa de madeira de acácia, com 2 cúbitos de comprimento, 1 cúbito de largura, 1 cúbito de altura. Revestiu de ouro puro e colocou uma moldura de ouro à volta dela na parte superior.
Fez à volta dela uma borda de 1 palmo de largura e colocou a moldura de ouro em torno da borda. E moldou para ela os 4 cantos, as 4 argolas de ouro, e prendeu as argolas dos 4 cantos perto dos seus 4 pés. As argolas para suster as varas de transporte na mesa e foram colocadas perto da borda. Fez as varas de transporte de mesa de madeira de acácia e revestiu de ouro. Fez os utensílios para serem postos sobre a mesa, pratos, panelas, tigelas e jarros de ouro. Gente, eu fico imaginando aqui como que deve ter sido trabalhar com a madeira daquela, madeira de acácia. Se fosse uma madeira grande, estrondosa, uma madeirona grossa que a gente pudesse trabalhar, mas a madeira cheia de galhos, galhos finos. Imagina o tanto de nó que não tinha. E ele fez a menorá de ouro puro, obra de forja, a base, a haste, os cálices das argolas de folhas externas e as flores formavam uma só unidade. 6 braços estendiam para os lados, 3 braços da menorá de um lado e 3 braços de outro. Em cada braço havia 3 cálices com um formato semelhante a botões de amêndoa e uma argola de folhas de pétalas externas, da mesma forma. No braço do outro lado havia 3 cálices com um formato semelhante a botões de amêndoas, uma argola de folhas e pétalas externas, e de forma idêntica, e 6 braços estendiam a partir da menorá. Na haste central da menorá havia 4 cálices com um formato semelhante a botões de amêndoas, cada um com a sua argola, com o seu formato e as pétalas externas. Estamos no capítulo 20, do 38. Versículo 38 de Shemot. Não, capítulo 38, né? Versículo 20. Sheloshá, Gevil, Meshuk Hadim, Barhanê, Haerá, Hatfor, Vaferak, Usheloshá, Gevim, Meshuk Hadim, Mecanê, Errad, Tafro, Vafarak, Ken, Lesheshit, Hakanim, Ha-Yotsim, Min, Ha-Menorá. 3 cálices de forma de amêndoa numa haste, maçaneta, e 3 cálices de forma de amêndoa numa haste, maçaneta e flor. Assim para 6 hastes, todas as 6 hastes, ao saírem desde o candelabro. E no candelabro 4 cálices de forma de amêndoa, as maçanetas deles e as flores dele. A maçaneta embaixo de suas hastes dele, maçaneta embaixo das 2 hastes dele, maçaneta embaixo de 2 hastes dele, para 6 hastes a saírem dele. Maçaneta deles e haste deles eram todo ele maciço de ouro puro. Kikar Zahab Tahor Asa Otav Et Kol Ha Leiha. Kikar de ouro puro fez eles todos os utensílios dele, e fez o altar do incenso de madeira de acácia, cúbito e comprimento dele, cúbito e largura dele, quadrado de 2 cúbitos a altura dele. Eram os chifres dele, do quadrado, e 2 cúbitos a altura deles. Deles eram os chifres deles, 2 cúbitos a altura do chifre deles. Então era bem grande, né? Nem eu imaginaria que seria tão grande. Ele sendo grande assim, talvez a tradução aqui não me fez traduzir corretamente. Mas lá no Instituto do Templo, não tá dessa forma. Não tem 2 cubos. 2 cubos dá quase 1 metro, gente, de chifre. Isso aqui, olha, ó. Isso aqui é 1 cúbito. Tá? Talvez o meu seja menor, porque eu sou mulher, sou baixinha, mas é 1 cúbito de um homem. Isso é a medida de 1 cúbito, entendeu? Então, se os chifres, as 4 pontas do altar do holocausto, era de 2 cúbitos, então aquele que eu vi lá no Instituto do Templo não é da mesma forma. Posso voltar lá, ou então você pode entrar na última paraxá
que eu, na Parashá Kitzá, eu fiz o vídeo todinho, mostra o Misbeh, entendeu? Lá no Instituto do Templo, direto de Jerusalém. Revestiu ele ouro puro, a parte superior dele e as paredes dele. E ao redor, os chifres dele fez para ele uma moldura de ouro ao redor. E fez as varas de madeira de acácia e revestiu delas com ouro. Tudo foi feito de madeira. Tudo que foi feito dentro... A única coisa, na verdade, o candelabro não. A menorá não. A menorá foi feito inteiramente de ouro, de zahav, porém numa peça só. Eu imagine como que não foi para fazer essa peça. Ou melhor, eu não consigo nem imaginar. E fez o óleo sagrado da unção e o incenso dos aromas puros, feito por um perfumista. E fez o altar de elevação de madeira de acácia, 5 cúbitos o comprimento dele. Então dá 2,5 metros. E 5 cúbitos a largura dele, quadrado. E 3 cúbitos a altura dele. 1,5 metro mais ou menos a altura, né? E fez chifres dele. Pode entrar lá na última Parashá, que na última Parashá tem o desenho dele, tem a filmagem que foi feita. E fez chifre dele sobre 4 cantos dele, e eram chifres dele e revestiu de bronze. Capítulo 38, versículo 3. E fez a todos os utensílios do altar, as vasilhas, as pás, as bacias, para aspergir, os garfos, os braseiros e todos os utensílios dele fez de bronze. Vocês querem ver a bacia, o utensílio do altar? Espera aí um pouquinho que eu vou mostrar para vocês. Espera aí, deixa eu achar aqui primeiro. Ah, gente, eu filmei foi tudo. Ah, não, tá aqui não. Aqui já era o final. Olha. Aqui, ó, peraí. Deixa eu ver se tá aqui, só aqui. Pausa. Calma. Olha lá. Isso aqui é como se fosse a bacia, né? Que eles falam, né? Olha. Deixa eu voltar um pouquinho. Ali a harpa, tá vendo? Deixa eu ver se eu acho o braseiro, a pá. Não tá aqui. Aqui, ó. Ali botar o azeite, né? A parte do vinho de azeite, as medidas. Ó. Deixa eu ver aqui. Ali a roupa do sacerdote, a roupa do sumo sacerdote. Deixa eu ver se ali tem um garfo. Ó. Uma bacia de bronze. Deixa eu ver aqui. Aqui é a parte de lavar a mão e os pés. Aquela bacia pequena lá do tabernáculo, quando passou o seu templo, o Beit HaMikdash era bem maior. Deixa eu ver se está nessa filmagem aqui. A bacia de bronze. As coisas de bronze ficavam lá fora, não ficava no pátio. Aqui era de lavar a mão, ó. Parte de lavar a mão, as torneirinhas, ó. De lavar a mão e de lavar o pé. Ai, gente, eu queria, mas eu não sei se eu vou conseguir, né? Vou mostrar pra vocês as pá.
Deixa eu ver aqui se tá no próximo. Não, nesse não vai estar. Deixa eu ver aqui. Altar do incenso. Aí, ó. Isso. Aqui, ó. As pás. Isso aqui era a pá que mexia, que tirava a cinza lá do... Ó, a parte de incenso também. Vendo? Eita. Deu pra ver? Deu pra tirar a curiosidade? E fez altar de grelha feito de rede de bronze, debaixo de rebordo dele, por baixo até a metade dele. Fundiu 4 argolas, 4 extremidades para a grelha de bronze, lugares para as varas, e fez as varas de madeira de acácia e revestiu elas de bronze. E entrou as varas nas argolas sobre as laterais do altar para levantar ele nelas o oco da tábua que ele fez. E fez a bacia de bronze, o suporte dela de bronze e os espelhos das servidoras que serviam a entrada da tenda de encontro. E fez o pátio para a face sul à direita, e as cortinas do pátio eram de linho fino tecido, 100 no cúbito. Gente, é direto do hebraico, então não tem como eu fazer muita coisa. E para a frente norte, 100 no cúbito, as colunas delas, 20 apoios dela, 20 de bronze, gancho. Deixa eu ver o que quer dizer esse 100 no cúbito. 38, 11. Deixa eu ver aqui. 22. No lado norte tinham 100 cúbitos de comprimento. Ah, tá. Então era 50 metros. Tá certo. E para frente oeste, cortinas, 50 cúbitos. E as cortinas delas, 10. Apoio delas, 10. Gancho das colunas e argolas delas de prata. E a frente do oriente e do leste, 50 cúbitos. Cortinas, 15 cúbitos de um flanco e colunas delas 3 e apoio delas 3. Para o flanco, o segundo, deste e deste, do portão do pátio, cortinas, 15 cúbitos, as cortinas delas 3 cúbitos e os apoios dela 3 cúbitos. Todas as cortinas do pátio ao redor de linho fino torcido. Os apoios para as colunas de bronze, os ganchos das colunas e as argolas delas de prata, revestimento dos capitéis delas pratas, elas eram ligadas com prata, todas as colunas do pátio. E a cortina do portão do pátio era feita por tecelão, tecido azul, púrpura, escarlate e linho fino torcido, 20 cúbitos o comprimento e altura, na largura 5 cúbitos para perto das cortinas do pátio. As colunas dela, 4 apoios dela, 4 de bronze, ganchos dela de prata, revestimento dos capitéis dela e argolas delas de prata. E todas as estacas do tabernáculo do pátio ao redor eram de bronze. Gente, essa foi a Paraxá. Vai a Carrel e reuniu, e agora eu vou encerrar o vídeo e fazer a Paraxá Pekudei. Também é uma Paraxá bem curtinha, tá? Fala sobre muitos detalhes, sobre esses detalhes também, continua. Aí vou deixar gravado aqui, deixar salvo lá no canal do YouTube, Torá é o Caminho, tá bom? Shalom, Shavuot Tov, e até a próxima. Lihi Traut.